Olá, o Jornal da Facom está no ar. Nesta edição, você vai ver como as chuvas de fevereiro ainda impactam o transporte público em Juiz de Fora. Confira também os reflexos na economia, com comerciantes que ainda tentam se recuperar dos prejuízos após as tempestades. E ainda, uma reportagem sobre a nova lei municipal que reconhece a fibromialgia como deficiência. Eu sou Renan Bastos. E eu sou Gabriel Cardoso, e está no ar mais um Jornal da Facom. Após as fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora em fevereiro, o transporte público da cidade passou por mudanças. Linhas de ônibus que atendem a região da UFJF e o bairro São Pedro tiveram seus trajetos alterados. Estudantes e moradores ainda enfrentam atrasos e falta de informação. As chuvas do mês de fevereiro provocaram danos em diferentes pontos da cidade e impactaram a circulação dos ônibus. Desde então, algumas linhas operam com alterações nos trajetos. A estudante da Universidade Federal de Juiz de Fora, Karina Rocha, divide as principais dificuldades para se deslocar entre o centro e a cidade alta. Era bem fácil, em 15 minutinhos no máximo eu estava aqui, tanto a mesma coisa também para voltar, em 15 minutos eu estava em casa. Eu estou levando uma hora para vir, uma hora para voltar, dependendo em dias que eu saio 5 horas, eu levo 1h30 por causa de trânsito, aí eu demoro mais um pouquinho. Na rotina de quem depende do transporte público, as mudanças aparecem no tempo de espera, nos trajetos mais longos e na necessidade de redobrar a atenção com as linhas. Gislaine também estuda na UFJF e vem tendo a mesma dificuldade para se deslocar no período da noite. Antes a gente saía daqui 10 horas da noite, chegava em casa 10h20, 10h30 mais ou menos. Agora está chegando 11, 11h30, porque os ônibus estão todos atrasados, inclusive. Eles matam o horário porque não dá tempo de cumprir o horário. Antes a gente levava um percurso que era de mais ou menos 1 hora, agora o percurso está sendo de 2 horas. Além da mudança no trajeto, outro desafio tem sido a falta de informações claras para os passageiros. Para quem chegou agora na cidade, entender quais linhas mudaram e por onde passam ainda tem sido uma dificuldade no dia a dia. Sem conhecer bem os trajetos e com as mudanças em algumas linhas, calouros enfrentam dificuldades logo no início da rotina universitária. Passo aqui de manhã, passam 5 ônibus um atrás do outro, lotado de gente, o pessoal chega atrasado e principalmente por uma questão de trabalho também, me deslocar até o centro ou até qualquer outro bairro tem sido muito complicado, porque o trajeto que antes eu fazia em 15 minutos, agora eu levo 1 hora, então eu tenho que sair de casa muito mais cedo, mesmo assim eu ainda corro um risco de chegar atrasada, eu chego atrasada às vezes, mesmo saindo com muita antecedência, eu saio de casa... Semana passada eu saí de casa 10h para as 7 da manhã e eu cheguei 8h10 lá no centro. Em nota, a Secretaria de Mobilidade Urbana informou que realiza vistorias diárias com a Defesa Civil para avaliar a operação do transporte coletivo. Toda a frota está em circulação, mas com adequações de itinerário. Hoje, 30 linhas operam por rotas alternativas e seguem os desvios por causa do fechamento da estrada Engenheiro Gentil Forne e da Curva da Miséria. A pasta também informou que fez ajustes recentes em itinerários e horários para melhorar o atendimento, mas que o tempo de viagem pode ser ainda maior devido ao aumento do fluxo nas rotas alternativas. Enquanto isso, a adaptação ao transporte público continua sendo parte da rotina, principalmente para quem está começando agora na cidade. As chuvas de fevereiro também deixaram marcas profundas no comércio da Zona da Mata. Uma pesquisa do Sindicomércio JF mostra que 6 em cada 10 estabelecimentos sofreram algum tipo de dano. Mas, 2 meses depois, como está a recuperação? O repórter Luiz Fernando Rangel tem os detalhes. As enchentes de fevereiro não pouparam o setor comercial de Juiz de Fora e região. Um levantamento do Sindicomércio de Juiz de Fora, que ouviu 277 estabelecimentos, revelou que 60% deles tiveram algum dano causado pela chuva. E os mais atingidos foram os pequenos negócios. Para a economista Gerciana Rezende, o tempo e as condições de recuperação dependem de vários fatores, entre eles o apoio do poder público. Falando do comércio, né, especificamente, ele, assim como toda a cidade, vai ser impactado, né, imediatamente com o choque, mas o comércio ele consegue reagir de forma mais rápida. Então, a partir do momento que a cidade ela começa a voltar ao normal, o comércio ele já vai começar, né, a reagir. Então, ele vai se recuperando gradualmente, né, ao longo do tempo. Só que a recuperação total, aí a gente nem sabe se também vai ter uma recuperação total, novamente, né, para o ponto onde se estava inicialmente, final, né, antes do choque. Então,
isso vai demorar mais um certo tempo. O Brás Shopping, localizado no centro de Juiz de Fora, também foi um dos locais afetados pelas grandes chuvas em fevereiro. Embora não tenham tido perdas materiais significativas, o shopping ficou sem funcionar durante um dia. Solange Moreira, síndica do espaço, garante que os dias caóticos na cidade ainda perduram como dano psicológico nos moradores. A chuva, em geral, arrasou Juiz de Fora, né? Não só aqui no Brás Shopping, mas também foi um arraso na cidade de Juiz de Fora, coisa eu nunca tinha visto antes, né? A gente nunca viu isso antes. Mas graças a Deus, nossos lojistas não foram afetados financeiramente, eles não tiveram perdas, mas nós não deixamos, né, de ser afetados. Entrou água aqui no Brás Shopping, né? Nós até deixamos de funcionar um dia por conta disso. E o comércio em si sofreu muito, porque além, né, da perda material, nós tivemos perdas de vidas. Se em Juiz de Fora a água já impõe marcas profundas na rotina da cidade, em Ubá a realidade também é de prejuízos e incertezas, com moradores e comerciantes tentando lidar com as consequências da água que invadiu ruas e estabelecimentos. Foi uma coisa que ninguém esperava, porque a nossa loja não é tão próxima a Beira-Rio, e nunca, já teve outros enchentes e o bar, a gente nunca foi afetado. Mas dessa vez a enchente chegou num nível tão alto que acabou pegando a nossa loja também. Quem estava na beirada do rio mesmo, realmente foi catástrofe, e a gente que estava bem mais para cima acabou também sendo muito atingido. A gente sabe que questões de governo, essas questões de verba para ajudar, são coisas demoradas, mas graças a Deus o povo ajudou muito. O pessoal, como a gente estava ali no centro, o caos, então todo mundo que era dos outros bairros desceram para ajudar. A rua foi limpada muito rápido ali, a rua da loja. O pessoal ajudou a limpar, tirar produtos, davam alimentos, pão, café para quem estava ali trabalhando, para quem estava tentando se reconstruir em todas as lojas ali, recebeu esse apoio da população. Mesmo diante dos prejuízos e dos dias difíceis, a resposta vem da própria população. Em Juiz de Fora e também em Ubá, a solidariedade tem feito a diferença. Vizinhos se ajudam, comerciantes abrem as portas e voluntários se mobilizam para reconstruir o que foi perdido. Entre os danos, o que começa a aparecer é um movimento coletivo de recomeço. Após as chuvas, a Prefeitura de Juiz de Fora segue com ações de limpeza e manutenção. Os trabalhos acontecem em bairros como Santa Terezinha, Bom Clima, Retiro, Santa Rita de Cássia, Cesário Alvim, Benfica e Grajaú, com recolhimento de terra e limpeza de vias. As equipes também atuam na desobstrução de ruas no Vitorino Braga, Ipiranga e Linhares. Nos bairros Borboleta, Granjas Triunfo e Fábrica, o foco é na drenagem e em São Pedro, na correção de erosão. Mais informações você encontra nas redes sociais da Prefeitura. A fibromialgia passou a ser reconhecida como deficiência aqui em Juiz de Fora. A nova lei entrou em vigor no dia 16 de março. A medida traz mudanças importantes para quem convive com a doença. Confira a reportagem a seguir. A fibromialgia é uma doença crônica que afeta aproximadamente 7 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, com as mulheres sendo a maioria dos casos diagnosticados. A fibromialgia é caracterizada por uma dor crônica e constante, sem causa aparente em exames. A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou no dia 16 de março a lei que reconhece a fibromialgia como deficiência. A doença já tem esse reconhecimento no Brasil, desde julho de 2025. E a nova lei municipal visa ampliar os direitos das pessoas diagnosticadas com essa síndrome. A nova lei garante às pessoas acometidas pela fibromialgia atendimento integral pelo SUS, que inclui atendimento multidisciplinar, acesso a exames complementares e assistência farmacêutica, além do uso gratuito de ônibus para o tratamento. Na nossa lei, nós instituímos, já cumprindo aquilo que a lei federal determina, de que a nossa Secretaria de Saúde ofereça para esses pacientes esse tratamento também multidisciplinar. A causa exata da fibromialgia ainda é desconhecida, mas acredita-se que fatores como alteração no sistema nervoso, predisposição genética, doenças autoimunes e experiências traumáticas estejam relacionados ao desenvolvimento da doença. Para entendermos melhor como é o dia a dia de uma pessoa que sofre com a fibromialgia, falamos com a estudante Camila Costa.
O tratamento de fibromialgia é uma coisa muito complicada, sabe? Não é o mesmo para todo mundo e isso é muito difícil. Porque se tem uma coisa que é mais certeira, a gente já vai nisso de uma vez, né? Mas para cada um é diferente. Então, ele envolve vários remédios psiquiátricos, vários remédios de dor. Eu falo que com a fibromialgia não tem muito uma coisa certa. Cada dia é um dia, eu vou vivendo aos poucos, vou descobrindo o que eu preciso. Estou aí vendo a possibilidade de, às vezes, usar uma bengala de vez em quando. Então, cada dia é uma coisa diferente. Exercícios físicos são altamente recomendados no tratamento da doença, uma vez que eles atuam diretamente no alívio das dores. Dentre as atividades sugeridas pelo médico, a fisioterapia ganha destaque. O fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato que ele auxilia muito no manejo dos sinais e sintomas clínicos que o paciente com dor crônica apresenta. E na fibromialgia, compreender o estado de adoecimento, a fase com que o paciente se encontra e auxiliar o paciente para que ele encontre o melhor caminho no tratamento favorece muito durante o manejo mais adequado. A vacinação contra a hepatite A foi ampliada em Juiz de Fora e agora atende novos públicos prioritários. Além das crianças, a vacina também é indicada para gestantes e pessoas com doenças hepáticas. A orientação é que a população procure a unidade mais próxima para atualizar a caderneta de vacinação. A imunização está disponível nas unidades básicas de saúde e também no Vacimóvel, que percorre diferentes bairros da cidade. O atendimento nas UBSs acontece de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, e aos sábados, das 8 às 11 horas da manhã. O Jornal da Facom fica por aqui. Continue nos acompanhando nas redes sociais. Não se esqueça também de acompanhar as nossas próximas produções. A gente se despede por aqui. Um abraço.